Muito bem, a gente continua no livro do profeta Jeremias, aqui na primeira leitura. O profeta Jeremias, você já sabe, é o profeta do momento em que Judá é levado em exílio para a Babilônia por Nabucodonosor. Nessa passagem, Deus leva Jeremias até a casa de um oleiro, e Jeremias assiste esse oleiro moldando um vaso. E Jeremias percebe que na medida em que aquele vaso, por alguma razão, não se formava adequadamente, o oleiro, com o mesmo material, recomeçava o trabalho até que o vaso ficasse perfeito. Vira Deus para Jeremias e fala então: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? É evidente que o que está por trás dessa passagem, a mensagem que Deus passa para Jeremias, é a de que esse povo, do qual nós pertencemos, esse é um povo que tem que ser moldado até se tornar um vaso perfeito. Nosso salmo é o Salmo 145. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. E o nosso evangelho é, por acaso, o mesmo evangelho que nós vimos no domingo passado. Jesus continua falando as suas parábolas, as parábolas do reino, Mateus 13, e aqui é o paralelo exato da parábola do joio e do trigo, só que agora em se tratando de peixes. Jesus fala de peixes bons e peixes que não prestam. Os bons ficarão nos cestos e serão levados pelos pescadores. Os ruins serão jogados fora, os que não prestam. E aí Jesus fala, isso é como, igualzinho a passagem do joio e do trigo. Os anjos virão para separar os homens maus daqueles que são justos. Justos não são exatamente os homens bons, com boas intenções, que agem corretamente pelo conhecimento do bem e do mal. Justos são aqueles que acreditam em Jesus e se tornam justos por Jesus. Não há nada que o homem possa fazer aqui para suprir isso que só Jesus pode dar. E aí, Jesus termina a explicação ou a menção da parábola com uma frase muito importante. Ele fala o seguinte: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. É uma frase aparentemente meio perdida, é uma frase até difícil de entender. E as interpretações aqui são variadas. A gente vai dar uma interpretação aqui. Não quer dizer que seja a única e talvez não queira nem dizer que seja a melhor. Tem algumas coisas na largada que a gente precisa rejeitar, que a gente precisa refutar. E tem interpretações por aí que vão nesse sentido. A primeira interpretação, a primeira coisa a ser refutada, é a de que quando Jesus fala que o pai de família tira do seu tesouro coisas novas e velhas, é uma interpretação no sentido de que tanto as novas quanto as velhas são coisas boas. Não nos parece. O que nos parece aqui é que as coisas novas são boas e as coisas velhas são ruins. E isso vai ficar muito claro agora com a interpretação global dessa passagem. Em primeiro lugar, Jesus não está falando de alguém perdido. Jesus está falando especificamente de um cara. Olha só como ele fala. Assim, pois, todo mestre da lei. Então ele está falando de alguém que está profundamente arraigado na lei, não necessariamente é um cumpridor da lei, a gente conhece bem a história de Israel, mas é um mestre da lei, provavelmente até vaidoso pelo conhecimento. Mau cumpridor, mas bom conhecedor. Isso não basta, isso envaidece. Então vem Jesus e fala, todo mestre da lei que se torna um discípulo. Olha só, ele não está pegando aqui um homem simples, um pescador, ele fez questão de dizer um mestre da lei que dá um tremendo passo e se torna um discípulo do reino. E aqui, não tem a menor dúvida, a gente está pressupondo que essa é uma conversão real. Esse mestre da lei, ele se torna efetivamente um discípulo, querendo dizer, ele se converte. Agora,
Na medida em que esse mestre da lei se converte, ele passa a ser como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Agora é mais simples a gente fazer a conclusão. Em primeiro lugar, para ele passar, no caso do mestre da lei, a tirar coisas novas e velhas, é porque de fato ele teve uma grande transformação. Se ele não tivesse tido transformação nenhuma e ele continuasse sendo o velho mestre da lei de sempre, a única coisa que ele ia tirar do seu tesouro eram coisas velhas. Velhas, ultrapassadas, que têm que ser trocadas. Se você gostar do termo, coisas caquéticas. Aqui a gente não está falando de aproveitar as coisas velhas para o bem-estar das pessoas e ajudar o irmão necessitado com aquilo que você guarda no seu porão e dar um uso para aquilo. Não é nada disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de coisas exclusivamente espirituais. E esse mestre da lei, se continuasse sendo só o mestre da lei que era, a única coisa que ele teria espiritualmente falando são coisas velhas e caquéticas. Na medida em que ele se converte e se torna um discípulo do reino, ele passa a poder tirar do seu tesouro coisas novas, coisas que ele não tinha, coisas que são boas, coisas que vêm de Jesus na medida em que você vai se transformando e permitindo que o Espírito Santo haja na sua vida, mas as coisas velhas ainda estão lá. Ele é um pai de família, honrado, aquela coisa toda, mas ele tem simultaneamente as coisas novas e as coisas velhas. Esse é o cenário de quem se torna discípulo. Agora, na medida em que você continua e persiste como discípulo, as coisas novas têm que crescer totalmente e as coisas velhas têm que desaparecer totalmente. Pessoal, coisas novas, bom. Coisas velhas, ruim. תרדמת אילן ואבן שבויה בחלומות העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים